ano e meio depois do seu surgimento, fica a pergunta: pós-horror realmente existe ou é frescura de jornalista? E aí, tudo fantástico com você? Em julho de 2017, em um artigo publicado no jornal The Guardian, o jornalista Steve Rose publicou uma matéria em que ele considerava e analisava que os novos filmes que estavam surgindo naquela época, no caso, por exemplo, com filmes como Ao Cair da Noite ou então Corra, dentre outras obras, eles se diferenciavam de outras obras do gênero horror por conta da sua abordagem mais sombria, da sua abordagem mais psicológica, por causa da abordagem de temas mais densos, em detrimento de convenções comuns à literatura de horror, aos filmes de horror, como os jump scares, só para citar um caso. E a esse fenômeno ele batizou de pós-horror. E logo esse termo foi ponto de debate tanto por apreciadores do gênero horror, como também por pesquisadores, e que apontam justamente para a complexidade do termo horror. O horror, na verdade, não tem nem sequer uma concordância se ele é um gênero de fato ou se ele é uma estratégia narrativa. Mas isso é importante chamar a atenção. Isso se dá também o debate porque, na verdade, quando você pensa na fantasia, no gótico, na ficção científica, no realismo mágico, você vai ver que o horror é a única expressão do fantástico cujo nome vem de uma emoção humana. Isso já aponta para a ancestralidade do horror. E não apenas a ancestralidade dele, que na verdade você vai encontrar desde as primeiras narrativas. Você vai encontrar horror lá no Édipo Rei. Você vai encontrar horror nas peças de Shakespeare. Isso é muito bem apontado, inclusive, num estudo feito pelo S.T. Josh. S.T. Josh, um grande biógrafo da vida, inclusive do H.P. Lovecraft, onde ele fala aqui no Unutterable Horror, A History of a Supernatural Fiction, né? Os 2 volumes, em que ele mostra essa evolução da literatura de horror. Então, o horror sempre esteve presente desde os primeiros momentos da humanidade, passando, inclusive, pelo outro ponto. O horror, ele tem a sua ancestralidade e também é líquido, porque o horror ele se dissemina em diferentes expressões. Você vai encontrar horror com fantasia, você vai encontrar horror com a ficção científica, você vai encontrar horror dentro do gótico, né, no chamado horror gótico. Então, o horror atravessa diversos elementos, diversas narrativas. E por isso mesmo que ele vai assumir diferentes formas. A própria distinção entre terror e horror ajuda a gente a entender essa questão do pós-horror. Se você pegar, por exemplo, textos da Anne Radcliffe, uma das principais escritoras do final do século XVIII, cujo texto está aqui nessa obra As Artes do Mal, que reúne textos fundadores para se entender a literatura de horror, a literatura do medo, vou deixar o link aqui na descrição, você vai perceber que a Anne Radcliffe distingue que o terror é mais elevado, o terror expande a alma, enquanto o horror congela, retrai a mesma alma. E o mesmo ponto também vai ser observado, como por exemplo, no Stephen King, no tio Stephen King, né? Que aqui no Dança Macabra, ele vai dizer: eu vou tentar aterrorizar o meu leitor. Se eu não conseguir, eu vou tentar horrorizá-lo. E se eu não conseguir, aí eu vou partir para o grotesco, para o sangue, para a sanguinolência, né? Então, o ponto que o Stephen King está colocando é que o terror é mais elevado, é complexo você construir um ambiente por meio de palavras, você cria ansiedade, angústia no seu leitor, de forma que ele sue, que fique com o cabelo eriçado. Enquanto o horror é um encontro com o monstruoso, o horror é o físico. Então, o terror é psicológico, o horror é o físico, o horror é o contato com o monstro, com sangue, que aí te causa aquele asco e causa aquela repulsa. Asco e repulsa, inclusive, que outro pesquisador, o próprio Noel Carroll, aqui no A Filosofia do Horror, Os Paradoxos do Coração, aponta como um dos elementos centrais da própria questão do horror, né? Essa questão da repulsa sentida pelo corpo, né? Então o horror, mais uma vez, aponta para essa questão do físico. E isso aí já ajuda a gente a entender essa questão. Eu vejo, por exemplo, falar dessa questão do pós-horror, que é uma abordagem psicológica, que é isso, ou seja, gente, na verdade não existe pós-horror. O que a gente está falando é de terror. Eu acho até engraçado quando, por exemplo, eu vejo assim, um sinônimo para pós-horror. Aí fala que é terror psicológico. Gente, falar terror psicológico é a mesma coisa que falar água molhada e subir para cima. Porque o terror
é psicológico. O terror convida a isso, convida a ansiedade, a angústia, que vai desbancar pro horror. É isso que você vai ver, por exemplo, nas narrativas do H.P. Lovecraft. O H.P. Lovecraft, as narrativas dele são estruturadas a partir do terror, para te criar uma ambientação, e te coloca em contato com forças misteriosas, para te criar uma ansiedade, para criar com contato com energias que você não conhece, até te levar ao encontro com o monstruoso. E aí sim você é apresentado a totalidade do horror. Então, terror gerando por horror. Ou seja, o que a gente está vendo aqui é a mesma coisa que é abordado nesses filmes, como Corra, como Ao Cair da Noite, como A Bruxa, dentre tantos outros. O que se chama de pós-horror, na verdade, é terror, né? E o que acaba gerando até um pouco mais de confusão é que as terminologias diferem em cada país. Nos Estados Unidos, se convenciona chamar tudo isso de literatura de horror, ou filmes de horror, enquanto no Brasil a gente prefere usar o termo terror. Então, quando você vai nos bons tempos da locadora, o que você vê lá é filmes de terror, né? Por quê? Porque essas distinções são muito tênues. Você vê que a Anne Radcliffe, Stephen King, o Noel Carroll, eles apontam justamente, eles discutem essa necessidade, né, de você ter um entendimento, porque no primeiro momento parece que é tudo a mesma coisa, mas não. Terror é uma coisa, horror é outra, terror é psicológico, horror é físico. E isso acaba também mascarando um enorme preconceito com bons filmes dentro da literatura de terror, que nos Estados Unidos se chama de literatura de horror. É você desprestigiar dizendo que dentro dessa forma, dentro dessa expressão cinematográfica no caso, você não pode encontrar narrativas elevadas, né? De que você só vai encontrar slashers como Sexta-feira 13, mas não. Essa literatura, essa linguagem cinematográfica é capaz de render obras-primas que te convidam a apreensão psicológica, te convidam a pensar em coisas mais elevadas do que simplesmente maldições no espelho ou então monstros assustadores, tá bom? Se você gostou do vídeo, eu quero saber seu comentário, o que você acha, existe pós-horror, não existe pós-horror, isso é convenção de cinema, isso é frescura de jornalista, coloque seu comentário aí, quais outros filmes você identifica como pós-horror, que tem essa pegada psicológica mais sombria, além dos que eu citei aqui. Deixa nos comentários, obrigado pela sua presença, companhia até aqui e até a próxima.